A luz da manhã lisboeta, geralmente uma carícia dourada que Amara apreciava, parecia hoje coar-se com uma frieza metálica pelas janelas altas da Fundação Ars Atlântica. Era o seu terceiro mês ali, um estágio cobiçado que prometera ser o lançamento da sua carreira no rarefeito mundo da gestão cultural. A promessa, contudo, começava a desfazer-se, como a filigrana antiga que a Fundação tanto prezava, mas que parecia demasiado frágil para o toque do mundo real. Amara sentiu no ar uma subtil mudança na pressão atmosférica sempre que Gonçalo Viana, o curador principal e seu superior direto, entrava numa sala. Ele chegou precisamente às 9h15, a sua silhueta impecável recortada contra a luz da porta maciça do gabinete. Gonçalo Viana, na casa dos seus finais de 40, era o epítome da elegância discreta e do poder incontestado. O seu fato cinzento, provavelmente feito por medida em algum alfaiate da Avenida da Liberdade, não tinha um vinco. Os seus sapatos de couro brilhavam com um lustre discreto, e o cabelo, outrora mais escuro, agora prateado nas fontes, era penteado para trás, com uma precisão que Amara achava quase intimidante. Ele cumprimentou a sala com um aceno geral, um bom dia que soou mais como uma proclamação do que como uma saudação. Os seus olhos, de um azul glacial, varreram o espaço e pousaram, por uma fração de segundo, mais longa do que o necessário em Amara. Senhorita Diop, ele disse, a voz aveludada, mas com um quê de aço por baixo. O meu café e a correspondência. Não era um pedido. Amara engoliu em seco, o nó habitual a formar-se-lhe no estômago. Bom dia, Sr. Dr. Viana. De imediato. Levantou-se, a sua cadeira a ranger ligeiramente no soalho encerado. Enquanto caminhava para a pequena copa, sentiu o peso do olhar dele nas suas costas, um olhar que a fazia sentir-se simultaneamente invisível e dolorosamente exposta. O seu cabelo afro, que naquela manhã decidira usar solto, uma coroa de caracóis desafiantes que a sua mãe lhe ensinara a amar como símbolo da sua herança senegalesa, parecia agora um farol a atrair atenção indesejada. Nos primeiros dias, houvera os comentários. Que exótico! Dissera uma colega mais velha, com um sorriso que não alcançava os olhos. Gonçalo Viana fora mais subtil, mas não menos cortante. Espero que esse penteado não seja demasiado distrativo para as suas funções, senhorita Diop. Distrativo. Como se a simples textura do seu cabelo fosse uma afronta à seriedade do local. Enquanto preparava o café, um expresso duplo, sem açúcar como ele gostava, Amara recordou o entusiasmo que se irá ao receber a carta de aceitação. A Fundação Ars Atlântica. Um bastião da cultura, um lugar onde a arte e a história se entrelaçavam. Nascida e criada em Chelas, filha de um canalizador senegalês e de uma empregada de limpeza cabo-verdiana, ambos incutindo-lhe desde cedo o valor do estudo e da perseverança, Amara vira naquele estágio a concretização de um sonho. Um sonho que agora se assemelhava mais a caminhar sobre vidro moído. Regressou com o café e um pequeno molho de cartas. Ele já estava ao telefone, a sua voz agora untuosa, a discutir os detalhes de uma próxima exposição com algum contacto influente. Amara pousou o café na sua secretária de mogno, ao lado de um corta-papéis de prata. Ele nem sequer olhou para ela. Era essa a sua especialidade, fazê-la sentir-se como uma peça de mobiliário, útil, mas insignificante. A manhã arrastou-se. Amara tentava concentrar-se na pesquisa para o catálogo da Exposição de Arte Contemporânea Africana, um projeto que, ironicamente, lhe fora atribuído por Viana com um comentário sobre a sua perspectiva única. Ela sabia o que ele queria dizer. Não era a sua formação em História da Arte, nem as suas notas exemplares. Era a cor da sua pele. Ela era a sua concessão à diversidade, um adorno exótico para uma fundação que precisava de polir a sua imagem. Perto da hora do almoço, Sofia, uma colega designer gráfica, aproximou-se da sua secretária. Sofia era uma das poucas pessoas na fundação que lhe dirigia um sorriso genuíno. Tinha cabelo ruivo e sardas, e uma maneira direta de falar que contrastava com a formalidade estudada da maioria. Almoçamos juntas hoje, Amara? Perguntou em voz baixa. Preciso de desabafar sobre o briefing infernal que o Viana me deu. Amara hesitou. Gostava de Sofia, mas temia que a sua associação com ela pudesse de alguma forma prejudicá-la ainda mais aos olhos de Viana. Ele parecia ter uma aversão particular a qualquer sinal de camaradagem que a incluísse. Mas a perspectiva de mais uma hora de almoço solitário a comer uma sanduíche na copa fria era desoladora. Claro, Sofia. Adoraria.
No pequeno café da rua, enquanto Sofia descrevia as exigências absurdas de Viana para uns folhetos, Amara sentiu-se pela primeira vez em semanas um pouco mais leve. Ele é impossível, não é? Disse Sofia, abanando a cabeça. Às vezes parece que ele gosta de ver as pessoas sofrerem. Depois olhou para Amara com mais atenção. E contigo, ele é diferente, não é? Pior. Amara baixou os olhos para o seu prato de salada. A pergunta pairou no ar, carregada. Ela queria negar, dizer que era impressão dela, que estava a ser demasiado sensível. Mas as palavras de Sofia ecoavam a verdade que ela tentava reprimir. Ele não facilita as coisas, respondeu Amara eufemisticamente. Sofia suspirou. Eu vejo, Amara. Todos nós vemos, mas ninguém diz nada. É o Dr. Viana. O título era pronunciado com uma mistura de respeito temeroso e sarcasmo. Tem as costas quentes. Conexões. Dizem que a família dele é uma das fundadoras disto tudo. Aquela informação não surpreendeu Amara. Explicava a aura de intocabilidade que rodeava Gonçalo Viana. Ele não era apenas um superior hierárquico. Ele era parte da estrutura, das fundações literais e figurativas daquele lugar. Nas semanas que se seguiram, a situação deteriorou-se. Viana parecia ter escolhido Amara como seu alvo preferencial. As suas críticas ao trabalho dela tornaram-se mais frequentes, mais pessoais. Encarregava de tarefas menores, muito abaixo das suas capacidades, como organizar arquivos poeirentos ou fazer recados pessoais. Numa ocasião, depois de Amara ter passado uma semana a compilar uma bibliografia exaustiva para um artigo que ele estava a escrever, ele descartou o trabalho dela com um aceno displicente. Francamente, senhorita Diop, esperava mais rigor. Terei de pedir a outra pessoa para refazer isto. Ele não especificou o que estava errado. Nunca o fazia. O projeto da exposição de arte contemporânea africana TEI, no qual Amara depositara tantas esperanças, tornou-se um campo minado. Todas as suas sugestões eram recebidas com ceticismo ou paternalismo. Uma visão interessante, querida, dizia Viana com um sorriso que não lhe chegava aos olhos, mas talvez um pouco ingênua para o nosso público. Amara começou a duvidar de si mesma. Seria ela realmente incompetente? Estaria a haver preconceito onde havia apenas crítica profissional válida? O seu pai sempre lhe dissera: Amara, tu és 2 vezes mais capaz, mas terás de trabalhar 3 vezes mais para que eles vejam metade disso. Não deixes que diminuam. As suas palavras ecoavam na sua mente, mas a realidade diária era desgastante. O medo de perder o estágio, de desapontar a sua família, era constante. Numa tarde chuvosa de novembro, a gota de água transbordou. A fundação ia receber a visita de um importante colecionador de arte suíço, um potencial mecenas. Havia uma pequena recepção planeada. Amara fora encarregada de verificar os últimos detalhes na sala de eventos. Flores, disposição dos canapés, iluminação. Trabalhara até tarde na noite anterior para garantir que tudo estivesse perfeito. Quando Viana entrou na sala para a inspeção final, acompanhado por 2 outros administradores, o seu olhar varreu o espaço e parou num pequeno arranjo de jarros africanos que Amara pensara que complementaria a temática da futura exposição. O que é isto? Perguntou Viana, a voz gelada. São uns artefactos da nossa coleção de reserva, Sr. Doutor. Pensei que criaria um ambiente adequado, considerando o interesse do Sr. Müller em arte africana e a nossa próxima. Viana soltou uma risada curta e desagradável. Ambiente adequado? Senhorita Diop, isto é uma fundação de prestígio, não uma feira de artesanato. Isto é simplesmente piroso e de mau gosto. Virou-se para os administradores que observavam a cena com expressões neutras. Peço desculpa por esta falta de discernimento. Alguns dos nossos estagiários ainda têm muito que aprender sobre o que é verdadeiramente apropriado. A palavra apropriado pairou no ar, carregada de um significado que ia muito além dos jarros. Amara sentiu o sangue a subir-lhe ao rosto. Piroso, mau gosto, falta de discernimento. As palavras ecoavam na sua cabeça, cada uma delas uma pequena facada. Ela olhou para os jarros, peças autênticas, belas na sua simplicidade, e depois olhou para Viana, para o seu sorriso trocista. Naquele momento, algo dentro dela quebrou. Ou talvez algo se tenha finalmente recomposto, mais forte, mais duro. A humilhação pública, a forma como ele a diminuíra na frente dos outros, não apenas como profissional, mas como pessoa, acendeu uma chama de raiva fria que ela não sabia que possuía. Com licença, senhor doutor, disse Amara, a sua voz surpreendentemente calma, embora o seu coração batesse descontroladamente.
Estes artefactos, como lhes chama, foram recentemente avaliados por especialistas da Sotheby's como peças significativas do século XIX da África Ocidental. A sua piroseira, como diz, é na verdade uma expressão cultural de grande valor. Quanto ao meu discernimento, talvez ele seja diferente do seu, mas não necessariamente inferior. A sala ficou em silêncio absoluto. Os dois administradores olharam para Amara, depois para Viana, os seus rostos uma máscara de choque contido. Gonçalo Viana ficou lívido. O sorriso trocista desapareceu, substituído por uma expressão de incredulidade e fúria crescente. Ninguém, muito menos uma estagiária negra, ousara alguma vez confrontá-lo daquela maneira. Senhorita Diop, sibilou ele, a voz baixa e ameaçadora. Creio que se está a esquecer do seu lugar. Não, senhor doutor, respondeu Amara, mantendo o contacto visual. Creio que pela primeira vez estou a começar a encontrá-lo. Aquele foi o ponto de viragem. Naquela noite, Amara não conseguiu dormir. A adrenalina do confronto misturava-se com um medo profundo das consequências. Mas por baixo do medo havia uma nova sensação, uma clareza desconhecida. Ela não podia continuar assim. Não ia deixar que Gonçalo Viana destruísse. No dia seguinte, o ambiente na fundação estava elétrico. Viana ignorou ostensivamente, mas Amara sentia os olhares dos outros colegas. Alguns eram de admiração assustada, outros de reprovação. Sofia apareceu à sua secretária com café e um pastel de nata. — Estás bem? — perguntou, preocupada. Aquilo ontem foi intenso. — Estou, respondeu Amara e surpreendeu-se ao perceber que era verdade. — Estou farta, Sofia, farta de me sentir assim. — Eu sei, disse Sofia, tocando-lhe levemente no braço. — Olha, se precisares de alguma coisa, qualquer coisa. Foi nesse dia que Amara começou a sua investigação a sério. Começou a anotar cada interação com Viana, cada comentário, cada tarefa injusta. Guardou e-mails. Relembrou incidentes passados, tentando encontrar um padrão, provas concretas do que ela sabia ser verdade, que estava a ser alvo de discriminação racial e de bullying. Lembrou-se de um senhor mais velho, o senhor Rui, que fora curador na fundação durante muitos anos e se reformara recentemente. Ouvira dizer que ele era um homem íntegro, que por vezes chocara com a direção. Talvez ele pudesse oferecer alguma perspectiva. Com alguma hesitação, encontrou o seu contacto através de um antigo anuário da fundação e ligou-lhe. Para sua surpresa, o Sr. Rui concordou em encontrá-la. Sentaram-se num café discreto perto do Jardim da Estrela. O Sr. Rui era um homem pequeno, de cabelo branco e olhos vivos, que irradiava uma calma ponderada. Amara contou-lhe a sua história, a princípio com hesitação, depois com uma urgência crescente. Ele ouviu-a pacientemente, sem a interromper, apenas acenando cabeça de vez em quando. Quando ela terminou, ele suspirou. — Minha querida Amara, disse ele, a voz suave, lamento muito que estejas a passar por isto, mas não estou surpreendido. Não está. Gonçalo Viana, o Sr. Rui abanou a cabeça, ele sempre foi problemático, arrogante, com um sentido de direito que vem do berço. E sim, o preconceito dele não é novo. Viu a minar outros bons profissionais ao longo dos anos. Pessoas que não se encaixavam no molde dele. Pessoas que ele considerava inferiores. Nunca de forma tão aberta que se pudesse provar facilmente, entende? Ele é esperto, mas o padrão existe. — O que posso fazer, Sr. Rui? Perguntou Amara, a voz embargada. — Sinto-me tão sozinha nisto. — Não estás sozinha, disse ele, mas a luta será difícil. Precisas de provas. Documenta tudo, absolutamente tudo. E procura aliados. Haverá outros que viram, que sabem. Talvez tenham medo de falar, mas podem ajudar-te anonimamente. Ele deu-lhe alguns conselhos práticos sobre como proceder, sobre os canais formais e informais que poderia usar. Mais importante, validou a sua experiência. Não duvides de ti, Amara. O que sentes é real. As palavras do Sr. Rui foram um bálsamo. Amara saiu daquele encontro com uma determinação renovada. Continuou a sua recolha meticulosa de informações. Sofia tornou-se uma aliada preciosa. Por vezes, esquecia-se de apagar e-mails comprometedores da cadeia de respostas ou, acidentalmente, ouvia conversas que depois relatava a Amara. Gonçalo Viana, por seu lado, parecia ter redobrado os seus esforços para tornar a vida de Amara insuportável. Atribuía-lhe prazos impossíveis, criticava o seu trabalho na frente de outros, fazia comentários sarcásticos sobre a sua sensibilidade excessiva. Parecia determinado a levá-la ao ponto de ruptura, a forçá-la a desistir. Mas Amara resistia. Cada nova afronta era mais um item para o seu dossiê. E lentamente começou a encontrar outras pequenas fissuras na fachada da fundação.
Descobriu que uma antiga assistente de Viana, também ela de uma minoria étnica, se demitira abruptamente uns anos antes, após um período de grande stress. Conseguiu o seu contacto através de uma antiga colega de Sofia. A conversa foi difícil. A mulher ainda estava traumatizada, mas confirmou o padrão de comportamento de Viana. Ela não quis envolver-se diretamente, mas desejou sorte a Amara e disse que se chegasse a um ponto crítico, talvez pudesse fornecer uma declaração anônima. O ponto de não retorno chegou numa terça-feira fria de janeiro. Havia uma reunião importante com potenciais patrocinadores alemães para uma nova ala da fundação. Amara tinha sido encarregue de preparar a apresentação multimédia. Trabalhara nela dia e noite, verificando cada detalhe. Minutos antes da reunião, quando testava o equipamento na sala de conferências, descobriu que o ficheiro principal estava corrompido. Alguém o substituíra por uma versão antiga e incompleta, e o seu acesso à rede para corrigir o problema fora subitamente bloqueado. O pânico instalou-se. Sofia, que estava com ela, arregalou os olhos. Foi ele, não foi? Amara sabia que sim. Viana entrara na sala mais cedo, sozinho, para verificar uns detalhes. Era a sabotagem perfeita. Sem a apresentação correta, a reunião seria um desastre e a culpa recairia sobre ela. Mas desta vez, Amara estava preparada para algo do gênero. Nos últimos dias, sentindo a pressão aumentar, começara a gravar discretamente as suas interações com Viana, usando uma pequena aplicação no telemóvel, sempre que sentia que algo problemático poderia acontecer. Era um risco, mas parecia ser a sua única hipótese. E na manhã daquele mesmo dia, durante uma breve interação no corredor sobre os preparativos finais, Viana fizera um comentário particularmente insidioso. Enquanto lhe dava umas últimas instruções sobre a apresentação, dissera com um sorriso gélido: "Esperemos que a tecnologia não nos falhe hoje, senhorita Diop. Seria uma pena se algo inesperado acontecesse ao seu trabalho árduo. Sabe como estas coisas são. Por vezes os sistemas têm as suas próprias ideias, especialmente quando não são devidamente manuseados por mãos experientes." O tom era casual, mas a ameaça velada era inconfundível. E Amara tinha-o gravado. Com o coração a mil, Amara tomou uma decisão. "Sofia", disse ela, a voz firme apesar do tremor interior, "liga ao Sr. Rui. Diz-lhe que é agora." Enquanto Sofia fazia a chamada, Amara ligou o seu próprio telemóvel, não para tentar refazer a apresentação, mas para preparar a gravação que tinha. Quando Viana entrou na sala de conferências com os patrocinadores alemães, Amara estava à espera deles, não com a apresentação no ecrã, mas com uma expressão de calma determinada que o surpreendeu. "Senhorita Diop, está tudo pronto?" perguntou ele, com falsa bonomia. "Quase tudo, Sr. Dr. Viana", respondeu Amara. "Antes de começarmos e na presença dos nossos ilustres convidados, gostaria apenas de esclarecer um pequeno problema técnico que surgiu e talvez discutir a importância de um ambiente de trabalho onde todos os colaboradores se sintam seguros e respeitados, independentemente da sua origem ou cor de pele." O sorriso de Viana vacilou. Os patrocinadores alemães olharam de um para o outro, intrigados. "Não sei do que está a falar, senhorita Diop", disse Viana, a irritação a transparecer. "Se há um problema, resolva-o. Estamos com pouco tempo." "Creio que este problema específico o senhor doutor poderá ajudar a resolver", continuou Amara. "Ou talvez a explicar. Refiro-me, por exemplo, à forma como o meu trabalho é consistentemente sabotado ou desvalorizado. Ou a comentários, como o que o senhor doutor fez esta manhã no corredor." E antes que Viana pudesse detê-la, Amara carregou no play do seu telemóvel. A voz de Viana, clara e distinta, ecoou pela sala, com a sua ameaça velada sobre a tecnologia e as mãos experientes. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os patrocinadores alemães olhavam para Viana, cujas feições tinham passado de irritação para choque e depois para uma palidez mortal. Ele abriu a boca para falar, mas não saiu nenhum som. Nesse momento, a porta da sala de conferências abriu-se e entraram 2 membros da administração da fundação, acompanhados pelo Sr. Rui. Sofia tinha sido rápida. "Gonçalo", disse um dos administradores, a voz grave, "creio que precisamos de ter uma conversa muito séria, no meu gabinete, agora." O clímax fora atingido, não com um grito, mas com o clique de um botão de play e a chegada silenciosa da responsabilização. Enquanto Viana era escoltado para fora da sala, Amara sentiu um turbilhão de emoções. Medo, sim, mas também um imenso alívio e uma pontada de triunfo.
Ela olhou para Sofia, que lhe deu um sorriso trêmulo de encorajamento. O Sr. Rui acenou-lhe com a cabeça, um brilho de orgulho nos olhos. A reunião com os patrocinadores alemães foi compreensivelmente adiada. Nos dias que se seguiram, a Fundação Ars Atlântica mergulhou numa crise. A gravação de Amara, juntamente com o dossiê que ela e Sofia tinham preparado, que incluía o seu diário detalhado, e-mails e até uma declaração anónima da antiga assistente de Viana que o Sr. Rui conseguira obter, foi apresentada formalmente à direção. Houve tentativas iniciais de minimizar o escândalo. Sugeriram a Amara uma licença sabática remunerada enquanto apuravam os factos. Ofereceram-lhe um acordo de confidencialidade generoso. Mas Amara, agora fortalecida pela sua própria coragem e pelo apoio que encontrara, recusou. Ela não queria silêncio. Queria justiça e mudança. Com o receio de que a Fundação tentasse encobrir o caso, uma cópia anónima do dossiê, incluindo a gravação, chegou às mãos de uma jornalista de investigação de um conhecido jornal online português que começara a fazer perguntas. A pressão aumentou exponencialmente. Gonçalo Viana foi suspenso. Uma investigação interna, desta vez conduzida com mais seriedade aparente, foi iniciada. Confrontado com as provas irrefutáveis e a ameaça de um escândalo público de grandes proporções, Viana acabou por se demitir, alegando motivos pessoais. Ninguém acreditou. A Fundação emitiu um comunicado vago, lamentando quaisquer mal-entendidos e reafirmando o seu compromisso com um ambiente de trabalho inclusivo. Nos bastidores, contudo, o terremoto fora real. Outros funcionários começaram a partilhar, ainda que timidamente, as suas próprias experiências. A cultura de medo começava a quebrar-se. Amara sentou-se no mesmo café perto do Jardim da Estrela, desta vez com Sofia e o Sr. Rui. O sol de inverno entrava pela janela e pela primeira vez em muitos meses Amara sentiu o seu calor genuíno. Conseguiste, Amara, disse o Sr. Rui com um sorriso. Fizeste o que muitos de nós nunca tivemos a coragem ou os meios para fazer. Não fui só eu, respondeu Amara, olhando para os seus amigos. Sem vocês. Tu deste o primeiro passo, interrompeu Sofia. E o mais difícil. A demissão de Viana não era o fim da história, Amara sabia. A luta contra o preconceito era uma maratona, não um sprint. A Fundação poderia tentar varrer a poeira para debaixo do tapete e implementar medidas cosméticas. Mas algo mudara. Uma conversa fora iniciada. E ela, Amara Diop, a estagiária de Chelas, descobrira uma força em si mesma que desconhecia. Nas semanas seguintes, Amara foi abordada pela nova diretora interina da Fundação. Foi-lhe oferecida a efetivação do seu contrato, com um pedido de desculpas formal e a promessa de que a sua voz seria ouvida na criação de novas políticas de diversidade e inclusão. Amara ponderou. Parte dela queria deixar aquele lugar para trás, com todas as suas memórias dolorosas. Mas outra parte, a parte que descobrira a sua força, sentia que a sua missão ali talvez não tivesse terminado. Talvez